Oi, sexto ano. Vamos continuar aqui a nossa aula. Agora nós vamos começar um outro tópico, tá? Que é um tópico que eu também tinha citado para vocês a respeito de substantivos e também passei uma pesquisa para vocês fazerem. Aqui eu vou completar o que eu pedi para que vocês fizessem. Então, substantivos. Vamos fazer a leitura, é um trechinho do texto, é o início do texto da apostila, tá? Caderno do aluno São Paulo Faz Escola. O vento e o sol estavam disputando quem era o mais forte. De repente, eles viram um velho homem caminhando da sequência no texto lá. Esse trecho eu destaquei: vento, sol, homem. Observa aqui. As palavras destacadas foram usadas para dar qualidades, nomear algo, indicar ações. Qual é a opção que vocês colocam aqui, pensando nas palavras vento, sol, homem? É uma qualidade, um defeito, uma característica? É um nome ou é uma ação? O que nós optamos aqui? Vamos marcar isso aqui. Nomear algo, certo? Então nós estamos usando substantivo quando? Usamos substantivos quando nós estamos indicando nome. Então, substantivo é a classe de palavra usada para nomear seres em geral. Pessoa, objeto, sentimento, lugar e assim por diante. A palavra que nomeia algo, ela é classificada como substantivo. Agora eu quero que vocês observem o seguinte: a palavra vento, a palavra sol e a palavra homem. Que diferença vocês encontram em relação à grafia, à maneira como ela foi escrita? Vento e sol foram escritas com letra maiúscula, letra inicial maiúscula. A palavra homem foi escrita com letra inicial minúscula. Qual é então a classificação desses substantivos? Vento e sol é um substantivo o quê? Próprio. Por quê? Porque ele está nomeando um ser específico. Então o nome próprio, o substantivo próprio, atribui um nome particular. O meu nome, o nome de vocês, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da escola, Escola Estadual Professor João Teixeira Sampaio. É um nome próprio, é um substantivo próprio, tá bom? E o nome de vocês, e o nome de um estado, o nome de um país, letra maiúscula. Homem é um substantivo comum. Por quê? Porque não é particular, certo? É qualquer homem, eles viram um homem. Um homem que pode ser qualquer um. Então ele é um substantivo comum. Se eu dissesse assim, olha, de repente eles viram João caminhando, mudou. Agora não é mais um substantivo comum. Agora é um substantivo próprio, porque João é o João, particular, específico. Então o substantivo próprio nomeia um ser específico, particular, é o nome próprio dele. E o substantivo comum nomeia um ser de maneira genérica, de maneira geral, certo? Não particular, tá? Isso para a gente recordar. Então, substantivos são palavras usadas para nomear algo, algum ser em geral, tá? Então aqui a gente fez a retomada. O que é substantivo? E duas classificações: substantivo próprio e substantivo comum. Esse substantivo, ele pode sofrer algumas flexões, tá? O que é flexão na gramática, que a Pro já explicou? Flexão é mudança. Então, um substantivo, ele pode ser flexionado em gênero, que é a indicação do masculino e do feminino, e ele pode sofrer flexão de número, que é a indicação do singular e do plural, tá? Vamos fazer um treino aqui.
Observe a palavra destacar e responda ao que se pede. Os médicos trabalham muito. O que eu destaquei? Médicos. Que classe de palavra que é essa? Substantivo. Está nomeando um ser de forma genérica. É um substantivo comum. Médicos. Reescreva um trecho substituindo médicos por médico. Como que nós vamos reescrever essa frase? Pense aí um minutinho. Os médicos trabalham muito. E aí eu quero colocar aqui médico. Como que nós vamos fazer isso? O médico trabalha muito. Certo? Aí eu perguntei aqui, que alterações foram feitas? Que mudança que nós precisamos fazer aqui? Nessa frase, nós tivemos uma alteração de gênero ou uma alteração de número, singular e plural. Nós tivemos uma alteração de número, certo? Como que nós podemos explicar isso? O substantivo foi para o singular ou plural? Para o singular. Então nós tivemos uma alteração, uma flexão de número, porque médicos é plural, médico é singular, ok? Então substantivo é uma classe de palavra que nomeia os seres em geral, mas que sofre flexão de gênero, flexão de número, flexão de grau, que nós vamos vendo aos poucos. Agora pense o seguinte, bom? Nós vamos tirar aqui agora a palavra médicos e nós vamos colocar a palavrinha médicas. As médicas trabalham muito. E agora nós vamos fazer a reescrita. Vamos lá? Então nós vamos agora fazer uma reescrita. Aqui eu já alterei. Eu já fiz uma alteração aqui. Que alteração que eu fiz? Uma alteração de gênero ou uma alteração de número? Quando eu tirei médicos e coloquei médicas, o que eu fiz? Uma alteração de gênero. Porque agora nós temos o feminino, certo? Então, o gênero, ele indica masculino e feminino. E aqui nós temos qual número? Nesse caso, plural, certo? Eu ainda poderia dizer isso aí no singular. A médica trabalha muito. E aí eu teria o gênero feminino e o número singular, médica. Ok? Então aqui nós estamos começando a ver as flexões do substantivo. O que eu chamo de flexão de gênero é a indicação de masculino e feminino. Homem, mulher, certo? Gato, gata e assim por diante. A flexão de número, ela vai trazer para nós uma mudança em termos de singular e plural. Bola, bolas. Homens, mulheres. Casa, casas. Certo? Singular e plural. Então, substantivo é uma classe de palavra usada para nomear os seres em geral que sofrem flexão de gênero, de número e de grau.
Então, quando eu digo casa, é o grau normal. Se eu disser casarão, e se eu disser casinha, o substantivo casa sofreu flexão de grau. Casarão, grau aumentativo. Casinha, grau diminutivo. Certo? Nós vamos detalhar isso aqui nas próximas aulas. O objetivo da nossa aula de hoje é retomar o conceito de substantivo, que serve para nomear algo, entender a flexão do substantivo, que pode ser de gênero, de número e de grau. E que a flexão de gênero e número estabelece concordância, tá? É o que eu quero reforçar agora. Ó, médicas é feminino. Observa que o seu acompanhante sofreu a mesma flexão. Eu tive que tirar o artigo os, lembra? Eu tinha os médicos. Como eu mudei para médicas, eu precisei colocar as médicas. Então, o substantivo, ele é núcleo, ele é a palavra principal. E o que está acompanhando tem que concordar com ele, dentro do mesmo gênero e dentro do mesmo número. Então, aqui eu tive que colocar as médicas. Se eu coloco a médicas, eu não estabeleci concordância, porque médicas está no plural. Então, a palavra as também tem que estar no plural. Se eu colocar aqui médica, aí sim, eu vou dizer a médica. Esses conceitos, eles são gerais. E depois nós vamos, aos poucos, detalhando em cada estudo. Tá bom? Então, flexão, gênero, número e grau. Substantivo é a palavra nuclear, mais importante, principal, é o núcleo. E para estabelecer a concordância, os seus acompanhantes vão concordando no mesmo gênero e vão concordando no mesmo número. Então, o médico, os médicos, a médica, as médicas. Ok? Até aqui nós vimos um apanhado geral. Vamos então, a partir das próximas aulas, detalhar esses pontos aqui. Ok, sétimo ano? Até a próxima aula.